Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... A moda agora é amplificador com válvula. O pessoal que adora música acha que o resultado é muito melhor. Um som mais limpo, mas será que o retificador tem que ser a válvula também? É sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. O retificador, a válvula. Você sabia que o diodo foi inventado a partir da lâmpada de Edison? Claro que eu estou falando do diodo a válvula. Edison observou um defeito nas primeiras lâmpadas. Elas ficavam escuras no topo. Eram os elétrons que escapavam do filamento incandescente e acabavam por colidir com o vidro da lâmpada. Isso passou a ser um grande problema. A luminosidade da lâmpada diminuía um pouco. Então Edison bolou um plano diferente. Ele bolou uma armadilha para capturar esses elétrons que emanavam do filamento. Edison montou uma plaquinha dentro da válvula e polarizou positivamente. Então os elétrons eram atraídos pela placa e Edison notou que fluiu uma corrente elétrica por esse circuito. Edison inclusive patenteou seu dispositivo, que os cientistas passaram a chamar de efeito Edison. Mas a melhor aplicação prática que Edison achou para esse efeito foi fazer um sinalizador, tipo olho mágico. Então, quem inventou o diodo? O Sr. Fleming foi o inventor do diodo prático. Ele achou alguma coisa útil para o efeito Edison, que ficou lá brincando com as suas lampadinhas. O diodo de Fleming, no princípio, tinha a mesma estrutura da lâmpada de Edison, com a armadilha para capturar os elétrons, mas com uma dimensão um pouco maior. Veja que imagem marcante! Esse é o Sr. Fleming com seu diodo, esse componente pernudo que ia fazer o mundo da eletrônica começar a correr. Mais tarde, a placa passou a ser montada ao redor do filamento para capturar mais elétrons. E mais ainda, ao redor do filamento foi montado outro tubo metálico, o catodo. O catodo era aquecido pelo filamento e assim quem emitia os elétrons era o catodo. A emissão era mais eficiente e ainda diminuía o ruído causado pelo acenofilamento. E agora sim, essa é a configuração do diodo. Na verdade, esse tipo de diodo é chamado de diodo à válvula. E esse dispositivo simples iria mudar a história da eletrônica e da humanidade. Acho que Edison teve com tudo na mão para se tornar o maior inventor de todos os tempos, se tivesse visto o potencial do efeito Edison. A principal aplicação do diodo à válvula era como retificador, no início para retificar os sinais de rádio, uma revolução. Nessa aplicação, a válvula diodo é chamado de detector. Mas a sua maior aplicação é como retificador, um circuito que transforma uma tensão alternada em contínua, o que você vê hoje em dia por todo lado. Veja o exemplo da figura. A grande dificuldade na análise desse circuito é que o diodo à válvula funciona com a corrente de elétrons, a corrente real, e a gente está acostumado com a corrente convencional. Esse é um daqueles casos em que a corrente real explica melhor o fenômeno. Então vou explicar o funcionamento do diodo à válvula como retificador, usando a corrente de elétrons, a corrente real, num primeiro momento. No semiciclo positivo da tensão alternada, os elétrons saem do polo negativo, passam pela carga e saltam do catodo para a placa positiva. Existe corrente no circuito, o semiciclo aparece na carga, com o positivo no positivo do catodo. No semiciclo negativo, o negativo está para a placa, e os elétrons não conseguem saltar da placa fria para o catodo. Ou melhor ainda, repele os elétrons que saltam do catodo. Resultado, a carga fica sem corrente, a tensão na saída é zero, não tem corrente. Note que eu não coloquei o capacitor de filtro nesse modelinho, para vocês visualizarem melhor o movimento dos elétrons. Mas se a válvula fosse inventada hoje em dia, com essa tal corrente convencional, ficaria difícil de explicar o seu funcionamento. Veja o diagrama anterior com o símbolo do diodo à válvula desenhado no circuito. Eu gosto desse símbolo, é cheio de charme, mas ele não diz nada sobre o sentido da corrente. No símbolo do diodo de silício tem aquela flechinha indicando o sentido da corrente quando o diodo está diretamente polarizado. Na animação, eu continuei usando o sentido real da corrente. Veja que os elétrons saltam do catodo quente para o anodo. Isso é fácil de visualizar e entender. Eu desenhei na cor vermelha para salientar que a coisa esquenta para o lado dos elétrons, por isso eles saltam. Para analisar esse circuito hoje em dia, a gente tem que usar o sentido convencional da corrente, uma corrente que circula do positivo para o negativo, uma corrente com cargas positivas. Temos que fazer como se faz com o diodo, criar um modelo para a válvula dizendo que a corrente circula por dentro da válvula quando a placa, que também tem o nome de anodo, está positiva em relação ao catodo. Isso é, o sentido da corrente por dentro da válvula é do anodo para o catodo. Nessa situação, a válvula está diretamente polarizada. Eu desenhei as cargas
numa cor mais fria. Agora não tem os elétrons quentes saltando. Quem está esquentando agora é a sua cabeça. Veja a analogia com o diodo de silício. Usando esse modelinho agora fica mais fácil de comparar. Então a válvula está diretamente polarizada quando a corrente convencional circula do anodo para o catodo, da placa para o catodo, exatamente como no diodo de silício. E a sua cabeça está esquentando com essa coisa de corrente convencional e corrente real. E imagina para quem começou a estudar eletrônica no tempo da válvula, como eu. Tudo era pensado no sentido real da corrente. De repente inverte tudo com o semicondutor. É de quebrar as pernas. Felizmente para vocês, hoje é só uma curiosidade. Um outro detalhe que no diodo de silício fica bem claro, mas na válvula não, é a queda de tensão entre o anodo e o catodo quando o diodo está diretamente polarizado. Para o diodo você deve estar dizendo é muito fácil, 0,7 volts. Para a válvula não é tão fácil assim. Tem que olhar a especificação da válvula. E mais, às vezes tem que olhar a curva de transferência tensão-corrente, porque a tensão entre o anodo e o catodo é função da corrente. Felizmente o datasheet dá uma dica dessa tensão para um valor de corrente típico. Veja na figura. Para 200 mA, a queda de tensão é de 18 volts. Muita gente vai dizer, isso é muito? Não para a tensão normal da válvula, que é mais de 100 volts. É isso aí. As válvulas trabalham com altas tensões, para os padrões dos semicondutores, é claro. O técnico de antigamente tinha que tomar muito cuidado. Claro que o de hoje também, mas com tensões da ordem de 12 volts, o risco é bem menor. Agora veja o diagrama de um rádio antigo. Que coisa maravilhosa! Parece um quadro de Leonardo da Vinci. Você consegue identificar onde está o circuito retificador com o diodo à válvula? Ali está ele, o diodo à válvula 135Z5. Esse número que vem na frente é referente à tensão do filamento, uma tensão bem altinha. Esse tipo de válvula era usada em circuitos sem transformador. As válvulas eram ligadas em série. Os números dos terminais da válvula é o pino do soquete. Sim, essas válvulas eram montadas em soquetes. Esse soquete tinha uma estrutura reforçada para suportar o calor gerado para aquecer o filamento. Rádiozinho quente esse. Veja que o mais B, era assim que era chamada a tensão positiva que alimentava o circuito, é tirado do catodo. Então não muda muito em relação aos retificadores de hoje em dia, cuja saída positiva é chamada de mais VCC. Vou fazer uma análise rápida para entender o funcionamento, e para isso vou usar o modelo da válvula e, claro, o sentido convencional da corrente. Veja que o circuito não tem transformador, então a tensão AC vem direto da rede. Veja o que acontece no semiciclo positivo, esse indicado na figura. Veja o caminho da corrente até chegar na placa, ou anodo. Veja que passa pela lâmpada de sinalização. O normal era ter uma resistência em paralelo, e o curioso é que a intensidade do brilho ia variar no mesmo compasso da potência do circuito de saída, no mesmo compasso do volume do som. Charmoso, não é mesmo? Agora a pergunta é, a corrente passa pela válvula? Sim, passa. A válvula está diretamente polarizada, e isso se pensarmos no nosso modelinho. A corrente passa do anodo para o catodo. Para deixar mais claro, desenhei um diodo de silício internamente. Esse é um artifício bem interessante quando analisar um circuito com diodo à válvula. E aqui está o circuito de filtro, bem mais elaborado do que hoje. É um filtro mesmo, um filtro passa abaixo, tudo para desviar os 60 Hz da rede e ainda retificar a corrente pulsante de meia onda. Veja que existe uma segunda etapa de filtro, uma segunda alimentação positiva alimentava os circuitos de baixo consumo, o pré-amplificador, os amplificadores de FI, o circuito de sintonia, todos os circuitos sensíveis. Então, se fosse usado nos amplificadores modernos, a alimentação positiva deverá ser melhor trabalhada. Não é só um capacitor de filtro e pronto. Note que do ladinho o fabricante sugere um filtro melhor ainda, usando um indutor e 2 capacitores. Aí sim o filtro fica bem bom. Sem isso, seu amplificador a válvula vai ter um ruído muito grande, a não ser que você use um diodo de silício, que não tem a necessidade de aquecer os elétrons e não gera esses ruídos estranhos. Agora mais uma curiosidade. Veja que todas as válvulas estão em série. A tensão do filamento de todas as válvulas somados deverá dar a tensão da rede. Tudo funciona como as lampadinhas das árvores de Natal. As antigas, é claro. Se queimar o filamento de uma válvula, desliga tudo. Na manutenção era muito bom, porque a gente já sabia que tinha um filamento queimado, porque todas as válvulas estavam apagadas. Por outro lado, era mais trabalhoso. Tinha que tirar uma a uma e medir a continuidade do filamento de cada uma delas.
Será que alguém somou as tensões? O quê? Você não sabe a tensão do filamento de cada uma das válvulas? Sabe sim. Eu falei antes. Os números na frente das letrinhas é a tensão do filamento. Então é somar. 12 volts da 12S7, mais 12 volts da 12SK7, mais 12 volts da SQ7, mais 50 volts da 50L6 e mais os 35 do nosso diodo 35Z5 e pronto, 121 volts. E se alguém percebeu, tem mais diodos no circuito. O diodo da 12SQ7, esse é o diodo detector. Ele vai retificar, vamos dizer assim, o sinal de radiofrequência que chega via L3, gerando um sinal pulsante, onde a envoltória é o sinal de áudio. Era assim que o sinal modulado de amplitude modulada era demodulado. Voltava a ser um sinal de baixa frequência? Era não. Continua sendo até hoje. Para tirar a componente de alta frequência, passava por um filtro RC. Então ia para o amplificador de áudio. A válvula triodo 2SQ7. Esse era o pré-amplificador. E a válvula 50L6, a potência. Então, se você montar o circuito dessas duas válvulas, terá um amplificador da moda. O amplificador valvulado. E pronto, vai faturar uma nota. Mas, se você tiver um desses radinhos em casa, é só trocar a chavinha S2 para a posição fono, com pH, e pronto, caiu seu amplificador. Para quem estava curioso, aquele símbolo é de uma agulha de toca-disco, mais conhecida hoje como pick-up. Na época, esse tipo de radinho era um dos mais baratinhos, nem transformador tinha. Na verdade, não era só um radinho, e uma vitrolinha acoplada. Que tecnologia! Quanto valeria hoje? Você viu nesse tutorial como funciona um diodo a válvula e viu que o diodo de silício é muito mais eficiente e que é melhor fazer um circuito retificador com diodo de silício, mas ia ficar bem charmoso montar um circuito com válvula retificadora. Claro que montaríamos com transformador, retificador de onda completa e filtro com indutor e tudo mais. Vamos montar um? E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!